É bom estar na casa do papai, né? Nós ficamos sem vir 2 domingos. E olha como faz falta estar aqui. E eu estou vendo que está faltando bastante pessoas também, né? Então tem muita gente com essa dengue, né? Mas no nome de Jesus, eu creio que cada um deles recebe o conforto e a cura do papai. Amém? Há um tempo atrás, o Senhor me chamou a atenção em relação a um fato. E eu entendi que eu tinha que estudar sobre esse assunto. E a gente sabe quando é para a gente e quando é para compartilhar, né? E eu sabia que era para compartilhar. Aí essa semana o pastor falou, filha, posso colocar na escala? Eu muito que, né, falei sim, mas achando que era mais para frente. Aí ele falou, esse domingo. Eu falei, glória a Deus. Obrigado, marido. E então, eu vou compartilhar com vocês, como sempre eu faço, aquilo que está na palavra, mas aquilo que eu vivi esses dias. E nós falamos, louvamos ao Senhor, declaramos a nossa fé. E eu creio que esses dias, se você veio hoje, atrás de uma palavra de eu quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo, vou dizer para você que você vai encontrar essa palavra. Mas também vai encontrar algo mais profundo, que nem sempre um prato de brigadeiro é bênção na nossa vida. Um chá de, acho que o mais amargo, acho que é boldo, né? Eu acho que deve ser, carquejo? Nossa, carquejo. Eu nunca me atrevi a tomar. Mas que é bênção, é cura também, quando precisamos tomar. Amém? E o título da palavra, eu ia colocar águas amargas, mas eu falei, vai assustar todo mundo, né? A pastora vai falar de coisa amarga, não podia falar de coisa doce. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ela se torna em água doce. Amém? E algo também me chamou a atenção, que no meio disso tudo, mandaram uma frase para mim. Confiar é permitir que Deus te explique depois. Eu falei, obrigado, papai. Então, se o senhor quiser explicar para mim, amém. Se o senhor não quiser, amém também. Mas eu vou dizer para você, papai sempre explica. No tempo dele, ele fala conosco. Amém? Abre a palavra comigo em Êxodo 22. Perdão, Êxodo 15, versículo 22. Eu estou usando a NVT, tá? Mas os outros versículos eu vou usar o NVI. Mas aqui está a NVT. Vamos lá. Amém? Todos acharam? Então, vamos lá. A pastora falou, e é uma verdade, viu? Esse negócio de colocar aqui a palavra, ela é muito boa. Mas a gente fica preguiçoso em abrir a palavra. E aqueles que estão começando, fica mais difícil ainda aprender a manusear a palavra. Então, acho que a gente, de repente, deve fazer uma enquete, saber se vale a pena ou não. Mas vamos lá. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. Quero falar para você que eu não sou mais a Mara amarga. Eu sou a Mara doce. E o povo, o povo de Israel tinha ficado 400 anos no Egito, escravo,
sofrendo todos os tipos de maus tratos. Mas eles também viveram algo sobrenatural. Gente, eles viveram as pragas, viveram a morte do primogênito, viveram coisas e eles não foram atingidos. Ali, Deus começou a mostrar para ele a fidelidade dele. Porque acontecia com todos lá do Egito, mas com o povo dele, com os judeus, não acontecia. Com o Israel de Deus, não acontecia. Então o povo, Deus já estava ali mostrando para o povo que ele ia protegê-lo de qualquer coisa. E assim acontece com nós, com a gente, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós também recebemos um selo de proteção. Uma promessa de que Ele estará conosco. Amém? Quantos aqui entendem que a partir do momento que você o aceitou, você tem a promessa dele de que Ele estará com você? Se ainda tem dúvida no seu coração, comece a orar, comece a pedir para o Espírito Santo, revela para mim, me leva a entender essa verdade, o que é ter a proteção do Senhor, o que é viver com o Senhor, revela para mim. E o Senhor vai revelar para você, porque Ele tem prazer em se revelar para nós, amém? E quando nós temos tribulações, e Jesus, Ele promete estar conosco, mas Ele também foi claro em dizer que no mundo teremos tribulações, mas temos que ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo e Ele está em nós, Ele vai nos capacitar a vencer o mundo. E por que que a gente fica achando que, ai, coitadinho de mim, que eu não consigo? Quem não consegue é o diabo que fica lançando isso na sua cabeça. Mas nós temos Espírito Santo em nós. Jesus está conosco todo o tempo e Ele nos faz mais que vencedores. Amém? Então essa é a primeira boa notícia. Aí a gente volta lá para o Egito. Vamos entender um pouquinho o que foi as águas de Mara. Eu fui procurar o significado de por que essas águas eram amargas. E lá eu encontrei que essa fonte, ela passava por ervas e por minerais que a tornavam amargas. Mas, consequentemente, ela era remédio que as pessoas precisavam. E pensa bem, o povo, ele estava 400 anos lá no Egito, comendo muito mal, passando mal. Deus sabia o que eles precisavam. Eles precisavam de o quê? De algo que eles tomassem e curassem o físico deles. A água era amarga, mas era necessária. Há situações na vida da gente que são amargas. Mas eu quero dizer para você, meu querido, é necessária. Porque papai sabe que muitas vezes a gente só aprende desta maneira. Não vai ser sempre um prato de brigadeiro. Vai ter um chá de carqueja, como diz a Poli. Mas vai ser bênção. Aí, Deus queria curar o físico através daquelas águas. E aqui eu começo a entender. Quando o Senhor começou a tratar comigo, que aquelas situações difíceis, que as situações difíceis que nós passamos, eu não sei se alguém já viu que o pessoal fala que, nossa, a coisa estava ruim, aí eu achei que ia melhorar, piorou ainda mais. Tem gente que ainda faz uns trocadilhos, né, com esse negócio, nossa, quanto mais aparece, né? Acho que todo mundo dos antigos aqui sabe desse ditado. E é uma verdade. Mas é uma verdade, eu vivi isso. E eu vou contar para vocês, pode até rir, sabe? Porque não tem problema não.
Mas eu sei que da mesma maneira que eu vivi isso, eu sei que muitos de nós têm vivido isso. E eu estava muito mal na sexta-feira, na quinta-feira, numa quinta-feira. O pastor até passou na oficina, eu falei, nossa, de Deus. Pastor, difícil passar aqui na oficina, no fim a bateria descarregou da moto, ele passou na oficina e eu aproveitei. Senta aqui, pastor, que lá vem mimimi, né? Pastor, eu não aguento mais, eu estou muito mal, eu não quero ver gente, eu não vou na reunião de casais, eu não quero ir na reunião de casais, eu quero ir para Ubatuba, eu quero sentar na praia, não quer nada, né? Quero sentar na praia, não quero ver gente, e eu preciso disso porque eu venho disso. Meu neto mudou, né? Minha filha mudou, meu filho estava viajando, o outro também casadinho de novo, tem a vidinha dele, não pode ficar perturbando, senão tia Jéssica, né? Fica brava e com razão. E eu estava me sentindo sozinha, e eu queria sair, eu estava muito mal. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, nós fomos para a oficina, porque o meu filho estava viajando, eu e o Nata, eu tive que ajudar o Nata na oficina, e eu fui fazer o almoço. Quando eu voltei, o Nata, Mara, fecha a oficina, me leva para o pronto-socorro. Eu falei, o quê? Fechar a oficina? Nossa, agora a casa caiu, porque o Nata nunca deixa fechar a oficina. Ele é um patrão cri-cri. Eu achei que ele ia me deixar na oficina e iria. Ele disse, não, fecha, eu não aguento dirigir. Bom, para encurtar a história, eu passei 15 dias vendo muita gente doente, tendo que falar com muita gente, inclusive com os médicos, porque o Nata não aguentava nem falar. Eu tinha que falar o que o Nata tinha para os médicos. Aí foram 15 dias, vai e vem, em pronto atendimento, em hospital, e essa dengue, olha, o mosquitinho, né? Para derrubar um cidadão. E febre, e, enfim, e 15 dias falando com muita gente. Aí eu, muito que depressa, falei, Senhor, eu esperava uma praia, o Senhor me deu um pronto-socorro. Mas amém. Pensa que, cadê aquela Josemara que não queria ver gente, aquela uma, até sumiu, né? Porque não tinha mais jeito. A gente tinha que enfrentar. E no meio daquilo tudo ali, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, né? Poxa, eu que estava mal, eu que queria um cuidado, um carinho, e agora eu tenho cuidado nada. Eu que queria ser cuidada. Deus é muito bom. Deus é bom demais da conta. Abre sua palavra em Gálatas 2:20. Aí o Senhor começou a falar comigo, tratar comigo. Olha o que o Senhor começou falando comigo, gente. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu falei, uau. Uau. Comecei a dar resposta para a minha alma. Dá para se aquietar a alma? Olha o que diz a palavra. Você tem vivido esses anos todos, tem visto essa palavra e não se apropriou dela, não entendeu dela essa palavra ainda. Gente, uma coisa é nós lermos a palavra, a outra fazê-la, é viver a palavra. Às vezes nós falamos assim, uau, aquela palavra virou uma chave em mim. Mas eu vou confessar algo, tem palavras que demoram essa chave virar. E essa palavra foi virada agora. E eu pedi perdão. Falei, Senhor,
se eu fui crucificada, se fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, por que eu estou me posicionando dessa maneira? Por que eu estou reclamando? Por que eu estou reclamando dessa água amarga? Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, Ele tem o melhor para mim sempre. Fala aí para você mesmo, Cristo tem o melhor para mim sempre. Olha, quando o inimigo vier, quando a alma gritar, quando alguém falar, bate no peito e fala, Cristo vive em mim e eu não vivo mais. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E olha lá o que diz, portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé. A fé que nós cantamos aqui, né? A fé que nós cantamos, a fé que nossos irmãos lá atrás tinham, que iam para uma cova de leões, que iam para a fornalha e iam cantando. Gente, eu fico pensando se acontece isso hoje. Ah, mas é a igreja. Eu sinto falar, mas olha, eu acho que ia ficar poucos para ir. Muitos iam sair correndo. Porque nós ainda não entendemos, nós ainda não tínhamos entendido essa verdade. Se eu sei que eu não vivo mais é Cristo, não importa mais nada. Pela fé, tudo que vier, eu vou dar glória. Eu vou dar glória. Está amargo? Está difícil? Senhor, muito obrigado. Porque há um propósito. Aí você pode falar para mim, mas e as coisas que o inimigo manda? Não interessa o que o inimigo manda. O que diz a palavra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o inimigo, ele aprontou uma. Eu amo o Senhor vai fazer cooperar, porque eu o amo. A situação vai mudar. Mas se eu tiver esse entendimento que eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Meus amados, quando eu começo a entender isso, as coisas ficam tão pequenas, que eu acho que daí o diabo fala assim, mas agora não tem jeito, tudo que eu estou mandando para ela está dando glória. Está dando glória. Então, o que vai acontecer? Eu vou resistir e ele vai fugir. Porque tudo está cooperando para aqueles que amam ao Senhor. Pastora, mas está difícil isso. Creia. Creia a propósito. Se você entende, você passa rápido por essas águas amargas. E voltando lá em Êxodo, olhando aqui o que o Senhor fala mais para o povo dele. O povo começou a se queixar e voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a água e ela se tornou boa para beber. Deus é misericordioso. E Ele sabe o que nós precisamos. E é pela graça que Ele conduz tudo na nossa vida. Nossa, achei que era o microfone. Outra. É pela graça. Ele entendeu, o povo não entendeu ainda que eles precisam dessa água amarga. Mas eu vou tornar ela doce. E o que Ele faz? Coloca uma madeira. Madeira que nos lembra a cruz. Cristo, quando está em nós, tudo se torna doce. O jugo é leve. Tudo se torna mais leve. Pastora, você não sabe o que eu estou carregando. Você não sabe o que eu estou carregando também? Então, mas eu sei de uma coisa. Quando nós entregamos ao Senhor, quando nós vivemos essa verdade, tudo se torna mais leve. Aleluia! Jesus em nós, na pessoa do Espírito Santo, Ele se torna, tudo que nós temos que passar se torna leve. E voltando lá, em Êxodo, ainda continua dizendo, ainda tem mais um detalhe. O deserto de Sur significa muralha, limites. Deus fez o povo andar 3 dias
dentro, para mostrar o quê? Para colocar limite no povo e para dar das águas amargas. Há situações que o Senhor nos leva para nos dar limite. Ei, filha, está abusando muito daquilo ali. Ei, filha, volta para o propósito. Você está saindo fora. Ei, vamos obedecer? Ei, o povo andou 3 dias dentro desse deserto. Aí, para que o Senhor quis levar o povo lá? Depois diz lá, foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto, como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei no Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Está vendo? O Senhor, ele fala, olha, tudo aquilo que vocês viram no Egito, que vocês ainda possam estar com medo, eu não vou mais enviar em vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim. E aqui Deus falou claro comigo. Filha, o que passou, o Egito, está lá no passado. Não vai voltar mais. Porque eu prometi para você, está aqui, ó, eu prometi para o meu povo, se você me obedecer, eu serei fiel com você. E tudo que aconteceu lá no Egito, não vai acontecer mais. O que vier a acontecer, o Senhor nos diz, pois eu sou o Senhor que os cura. Então eu tenho que aprender a esquecer. Eu tenho que ser curada. Eu tenho que pedir, se você ainda tem coisa do passado, do Egito, né, do mundo, que ainda te assola, que ainda te faz adoecer. Amados, a gente tem que pôr a mão na cabeça, tem que se arrepender, voltar para o Senhor, confessar. E olha, você já fez tudo isso e ainda continua. Porque na nossa vida é um processo, tudo é um processo. Ah, aceitei Jesus, pá, o Senhor vira a chave. Não! A carne ainda continua, a gente está aqui ainda. O nosso espírito está, como foi a nossa aula, né, de discipulado, nosso espírito está jóia. Mas a nossa carne continua brigando. Pula para cá, pula para lá, não sabe se confia, não sabe se... A gente hoje também falamos aqui embaixo, entrega, pega de volta, entrega para Deus, pega de volta. Há um processo para nós sermos curados. Mas hoje, eu creio, em nome de Jesus, que vai começar na vida de muitos aqui, um processo de libertação das coisas velhas. Porque lá em 2 Coríntios 5,17, olha lá o que está escrito. Logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma criação, não é mais criatura, se torna criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Oh, meu amados, cada um de nós estamos aqui, aceitamos a Jesus, temos vivido o processo e temos que entender que há uma nova vida se iniciando. Todos os dias o Senhor renova as misericórdias dele sobre a nossa vida e nos dá a oportunidade de falar, ei filha, o que você quer fazer hoje? Vamos, eu estou colocando um novo na sua vida. O Espírito Santo, ele renova, ele traz alegria, ele traz gratidão. Eu aprendi tanta coisa nesses dias. Aprendi que hoje consigo ter paciência. Eu aprendi, o Nata aprendeu a ser grato. Hoje, todos os dias ele acorda de manhã, quando ele toma água, não que ele não fosse grato, mas é uma gratidão, sabe? Aquela coisa que vem lá do fundo, e ele fala assim, Mara, como é bom tomar um copo d'água e sentir o sabor da água. Mara, como eu sou grato pela saúde.
E nós vivemos muitas vezes, todos os dias, levantamos a nossa cama e lepe-lepe, como dizia minha mãe, e nem, já estamos tomando café, já estamos saindo. Ei, você respirou? Você está vivo? Acordei, eu estou vivo. Senhor, muito obrigado. Gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer papai, e falar, papai, muito obrigado. Ai, mas eu agradeço, eu acordei com dengue, estou mal. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai falar comigo, tem um propósito, o Senhor quer que eu descanse um tempo, o Senhor quer que eu vá para o hospital e eu ore com alguém, porque eu estava lá no consultório, o Nata estava dentro do consultório e tinha uma moça, e ela estava chorando e grávida com uma bebê de 2 anos, grávida, ela com dengue, a bebê com 2 anos, eu não aguentei, eu fui orar com a menina, eu falei, posso orar com você? E deixei o Nata lá e fui orar, eu falei, há propósito, gente, tudo nessa vida tem um propósito. Deus não, depois que você entrega a sua vida para Ele, nada mais é o acaso. Tudo faz parte de um processo, porque o Senhor está levando a mim, a você, a igreja, a amadurecimento. Ele quer uma noiva madura, entendendo que, sabe, eu e você, a gente vive uma nova vida. Cristo vive em mim, o Espírito Santo está em mim. E não é possível você viver uma vida... como é que é? No mundo da Alice, no mundo de Nárnia, sei lá o quê. Não. Gente, nós temos que nos exercitar todas as manhãs. Cristo vive em mim. E eu não vivo mais a vida que eu levo agora. É para que o Senhor cresça em mim, dia após dia. Não é, minha boca é para glorificar o nome do Senhor, não é para reclamar. E o Senhor está nos ensinando. É amargo? Tem certas águas que são amargas? São. Mas o Senhor está aqui hoje para curar o nosso passado, para nos dar uma nova vida e para tornar aquilo que está difícil, aquilo que está amargo, em algo doce, que você vai suportar. E para finalizar, a pastora leu até esse versículo hoje de manhã, que está lá em Tiago 1, 2 e 4. Aleluia. Meus irmãos, considere um motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. É fácil? Fácil não. Não é fácil. Aqueles que já tiveram já passaram por esse processo de dengue, ou tem alguém conhecido, sabe que não é fácil. Mas a palavra está dizendo que é para a gente passar com alegria. Porque sempre que a gente passar por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha só, gente, nós seremos maduros, então nós temos que suportar. Mas a dengue é provação? Eu não sei. Para mim, a dengue no Nata foi uma lição. Eu aprendi que em tudo dá graça. Não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo em nós nos faz possível. E para terminar, olha lá o que aconteceu com esse povo. Papai é maravilhoso. Ele sabe quando nós não aguentamos mais. Não precisa ficar reclamando. Ele tem o socorro na hora que a gente... Na hora que eles agora a Mara não está aguentando mais. Deixa eu mandar um socorro para ela lá.
Porque o povo, ele mandou. Olha lá no versos 27. Êxodo 15, 27. Depois saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim e encontraram 12 fontes de águas e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. Quero te dar uma boa notícia. Depois de um chá amargo, pode ter certeza, papai vai preparar um Elim para você. Papai vai preparar um lugar de descanso. Para quê? Para você respirar e começar de novo. Porque até a volta dele, nós vamos ter tribulações. Mas o bom ânimo, esse tem quem obedece à palavra, quem tem fé, quem não vai desistir, quem vai perseverar. Deus tem muito para mim e para você, mas nós precisamos aprender a obedecer. O que nós temos ouvido esses dias? Vamos ler a palavra, mas não é só ler, vamos meditar nela. Vamos comer, 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 se alimentar da palavra, porque só ler não vai ter efeito. Está na hora de nós lermos a carta de amor, né, Mateus? Como se fosse do nosso primeiro namorado. Sabe aquele desespero que a gente ficava? Tem uns agora que recebe e-mail, né? WhatsApp, mas, bom, meu tempo era carta. E o Senhor tem tudo para nós aqui. Nós precisamos obedecer, aprender a obedecer os seus mandamentos. E como que você vai obedecer? Como que você vai saber o que o Senhor quer que você faça? Se você não lê, se você não estuda, se você não obedece a palavra. E depois de você ler, depois de você estudar, é você pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, revela esse bom tesouro para o meu coração. Porque eu não quero mais viver como eu estava no Egito. Amém? Quando eu estava no mundo, eu vivia. Não, eu quero viver em novidade de vida. E o Senhor tem para mim e para você novidade de vida. E eu declarei, desde o começo do ano eu tenho falado, 2024, eu não vou mais sobreviver, eu vou viver o que Deus tem para mim. A plenitude de tudo, do propósito, daquilo que Ele tem, porque eu sei que Ele tem tratado comigo. E eu não vou mais sobreviver às situações. Eu sobrevivi isso, eu sobrevivi à crise, eu sobrevivi ao Covid, agora eu sobrevivi à dengue. Não. Isso é amém. Tudo bem, mas eu vou viver. Eu passei por uma situação difícil? Passei. Mas vivendo na plenitude, vivendo na alegria, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que vivo está, o meu Deus vivo está, e Ele anda comigo, na pessoa do Espírito Santo, o próprio Espírito dele, gente, Ele subiu e deixou o Espírito dele, para andar conosco, e a gente não usufrui disso. Ei, igreja, levanta de manhã, e Espírito Santo, seja bem-vindo. Vamos lá, o que nós temos para hoje? Vá olhar a palavra, vai ler a palavra, e Ele vai te dar a direção. Amém? Aleluia. Vamos colocar em pé. Aleluia. Bate a sua cabeça. Pai, o Senhor conhece cada filho teu que está aqui. O Senhor sabe por cada situação que cada um tem passado.
E eu apresento ao Senhor agora. Senhor, que cada um aqui receba a revelação dessa verdade, da palavra que foi liberada. Que a palavra que foi liberada caia em boa terra e que eles possam lembrar amanhã, quando acordarem, saber que o Senhor está com cada um, que o Senhor é contigo, que é com cada um, que o Senhor é a força, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que o Senhor Deus é o que faz todas as coisas, e nós não precisamos temer mal algum, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E nessa noite, nós declaramos que amamos o Senhor. Amém? Aleluia!